Olá, mais um episódio do SementeCast. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, né, Léo? Sim, sim. Um vai entrevistar o outro, fazer perguntas, reflexões e trocar uma ideia mesmo. O tema de hoje é regulação emocional, através do que a gente está fazendo no momento e através do que a gente acredita muito, né? Sim, sim. E é legal lembrar pra vocês, né, que a gente trabalha com isso também. E aí a gente às vezes fala pouco do que a gente faz, de como a gente percebe esses assuntos, percebe as emoções. Então o bate-papo hoje é eu e Dani. E a gente estava esperando por esse momento, que a gente está doido para falar um monte de coisa que a gente está fazendo. E a gente vai começar por onde, Léo? Bom, eu tava pensando sobre, assim, se o projeto Semente tem a ver com emoções e com como regular as emoções e como lidar com as emoções, né? Eu queria saber, Dani, qual é o papel das emoções, assim, como é que você percebeu que as emoções eram importantes, assim, quando isso apareceu? Isso apareceu na especialização, no INTCC Rio, e me trouxe uma autoconsciência, né? Pensando que a gente não reflete muito sobre o que sentimos ou o que fazemos, né? A partir dali, o estudo das emoções e o estudo de mim mesma, eu acho, começou, né? Então, olha só, tem pouco tempo, Léo. Não há muita consciência daquilo que fazemos, e é o que a gente quer chamar atenção hoje, né? Então, prestar atenção naquilo que eu sinto, entender se aquilo é um padrão repetido, entender se tem a ver com o que eu quero mesmo, né? Com quem eu sou e com a minha essência, ou se eu estou só repetindo, se eu estou só indo, né? No efeito manada que se fala tanto hoje em dia. Tu falou desse efeito manada e a gente lembrar que como a gente se relaciona com o mundo é como a gente aprendeu. Nem sempre o que a gente aprendeu tem uma relação boa com o que é, né? Nem sempre o que a gente sabe sobre as emoções vai ser aquilo que às vezes é a função das emoções. São as funções das emoções, na verdade. Eu demorei um tempo para perceber isso. Que, né, como as emoções elas se apresentam pra gente, como é que elas funcionam, não tinham muito a ver sobre como eu achava que elas funcionavam, né? Sim. Aconteceu com você de perceber isso? Qual foi a emoção assim que mais você se deu conta de falar, caramba, eu achava que funcionava desse jeito, mas assim, não é assim não. Não é bem assim, Aliás, né? eu aprendi desse jeito, porque a gente aprende, né? E aí depois eu olhei e falei, cara, não é assim não. O que você lembra, assim, a teu registro? emoção que foi mais impactante para mim foi o medo, sabe? Que é a emoção base para a ansiedade. Então, eu desconhecia um pouco disso, né? Só me achava medrosa e pronto, sabe? E validava, mas não acolhia. Tipo, eu sabia que eu estava com medo, né? Mas não acolhia, achava ruim. E aí me sentia covarde, medrosa, e não fazia as pazes com essa emoção, entende? Hoje eu sei, não, ok, eu tô com medo e o medo serve para te proteger dos excessos, que é da minha personalidade, né, da minha emocionalidade intensa, e meu livro fala sobre isso. Mas reconhecer, acolher e validar foi fundamental para eu conseguir não paralisar. Eu paralisava. Não tinha consciência do que, né, do que estava acontecendo ali no meu corpo e, enfim, na cabeça, no coração, enfim, né? Eu não percebia que aquilo era natural e eu ficava julgando. Era isso, sabe? Então, entender as emoções é de autoconhecimento profundo, né? Tipo, cara, eu tô com medo e tudo bem, sabe? Acolhe aí, entende que isso vai passar como uma onda, mas que todo mundo sente. A maneira que você lida é o que vai diferenciar, né? Paralisar no medo é gravíssimo, né? Tantos sonhos ficam na gaveta por conta do medo. E aí, medo da rejeição, medo do abandono, medo do julgamento, né? A primeira emoção que me trouxe essa consciência foi o medo. Depois a raiva, né? Que ela serve para fazer justiça e ser o agressivão e o super sincerão não resolve, né? Acolher e aceitar, não, eu tô com raiva, essa raiva é legítima, mas eu não posso usá-la
contra mim, preciso usá-la a meu favor, né? E aí fui entendendo, tudo bem, isso é legítimo, isso é natural, é da nossa biologia, então por que eu vou ficar brigando com isso, né? Não tem como brigar com isso, né? Aceitar, acolher e pensar no que fazer. Antes não, antes eu ia no impulso, entendeu, Léo? Sim, sim. Legal a gente dividir as emoções, né, por esse lugar, tipo, do reconhecimento, do acolhimento, de lidar, né? Para mim, assim, as emoções, a dificuldade que eu tinha, que foi uma mudança de perspectiva, porque eu não fazia o acolhimento das emoções. Né? No meu caso, eu tinha um nível até de autoconsciência das emoções interessante, assim, não era ideal, mas era interessante. Né? Eu era conectado com essa emoção, mas eu tinha uma questão muito sensível com validar elas, acolher elas, por exemplo. Né? O meu lidar era sempre um enfrentamento direto. Então é como se eu, tipo assim, as emoções elas meio que não me paralisassem, mas elas faziam eu agir. E aí quando eu tava com medo, eu agia. Né? Tô com medo de tal coisa, eu vou fazer. Né? Ou então tô estressado com alguma coisa, não importa. Né? O meu processo das emoções envolvia eu não acolhê-las. Olha. Então o trabalho era muito mais, é um trabalho mais, assim, era muito mais trabalhoso. Porque eu não tinha conexão, assim, eu não tinha um acolhimento, a parte do acolhimento. Tá. Aí a gente está falando sobre aprender, né? Eu sempre aprendi que a gente deveria reprimir essas emoções. Olha que loucura, né? Né? Vamos reprimir essas emoções e fazer o que você tem que fazer. Mas eu tô com isso, não importa. Por que você está sentindo isso? Qual é a necessidade de você sentir isso? É uma palavra até muito, muito significativa, assim, para mim, e de como fui ensinado. Qual a necessidade? Qual a necessidade de você sentir isso? Aí eu me perguntava, é verdade, né? Qual a necessidade de eu sentir isso? Eu como não se tenho você que sentir controlasse, isso. Como se tivesse como se tivesse no meu controle. Então eu fazia. Mas tá com medo, tô com raiva. Faz. Tá com medo. Faz. E aí isso gerava muito prejuízo. Você ia reprimindo, reprimindo, uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Isso explode em algum lugar, né? Seu Sim, aí no meu caso explodia internamente, sensível, né? As pessoas não viam, mas eu tava ali por dentro, eu tava um furacão. Mas por ter aprendido a regular não, a reprimir, porque reprimir não é regular. Não, gente, né? Vamos dividir entre... Expressar é premissa para existir. Eu adoro essa frase e ela faz muito sentido para mim. Eu funcionava como a maior carrasca de mim mesma, sabe? Um chicote enorme, por exemplo, com a raiva. Eu sou uma pessoa ruim por estar sentindo isso. Nossa, quando a gente começa a estudar e a se perceber melhor, né, a gente entende que ninguém é ruim por sentir nada. Inclusive, você vai sentir, né? É onde a nossa humanidade grita, Léo. Então, não adianta ficar brigando com isso e nem julgando, né? É uma impossibilidade nossa não sentir. Eu não tenho a possibilidade de não sentir. Não. Né? Um cérebro saudável, ele vai sentir porque é característica dele, inata, inclusive, né? É uma resposta, emoções, né? Como respostas fisiológicas, né? Respostas fisiológicas, químicas, elétricas, enfim. Elas acontecem antes de eu me dar conta. Então, um start muito grande, até para iniciar falando sobre regulação das emoções, é eu lembrar que eu não controlo o processo emocional, né? E aí eu só me dou conta quando ele acontece. Sim. Se eu me dou conta quando ele acontece, é legal a gente aprender que reconhecer é o primeiro ponto, acolher é o segundo ponto. Nesse acolher, era um ponto que eu não aprendi. E assim, o não aprendi pode ter uma relação que talvez tivessem me ensinado, mas eu não dei atenção a isso, ou talvez não tivessem me ensinado, não vai importar isso pra gente. O que importa é que em não acolher as minhas emoções, né, eu só agia, eu reagia mediante a elas. Então, e aí é a única coisa que a gente controla. Essa tríade mudou minha vida, Léo, assim, me salvou mesmo. A tríade de entender que eu não controlo o pensamento, a gente vai pensar muita merda, inclusive, né? Eu não controlo emoções e a única coisa que eu controlo é o comportamento. Só que
o agir, ele só é minimamente controlado quando eu tenho consciência de que eu não controlo o pensamento e muito menos as minhas emoções, né? Sim. Que isso é filogenético, né? Eu só vou sentir e pronto. Aceita, acolhe, porque aí você controla o comportamento. Na verdade, não é controle também. Regula, né? É inovar comportamentos, né? Tipo, eu agia de forma agressiva para alguns assuntos. Hoje eu escolho não ser agressiva e ser mais assertiva, porque eu já tenho essa tríade internalizada. Ok, pensei sobre isso, não controlo o pensamento. Ok, estou sentindo tudo isso, não controlo emoções. Elas virão e é isso, né? Agora, o que eu vou fazer com isso, eu posso escolher. Mas eu só escolho se eu tenho... né? Eu posso gerenciar, né? Controle é uma palavra que a gente não gosta, né? Sim, e só pelo estigma. Não porque ela tá errada, mas porque ela traz semanticamente, ela traz uma ideia de que a gente tem 100% de gerência sobre aquilo. Dos impulsos. Exatamente, não tem. Não tem, né? Mas se você entende sobre pensamentos, sentimentos e emoções, o comportamento você consegue manejar, né? Você consegue gerenciar. Então, essa gestão do comportamento vem de uma autoconsciência muito profunda. Eu acho que é esse momento que a gente está entrando, né? E que é lindo de ver, de falar e de trocar, né? Com os nossos pacientes, nossos amigos, nossos amores, pessoas que convivem, seus alunos, certamente podem ali virar a chavinha numa aula tua, né? Sim. Porque, caramba, nunca pensei sobre isso. Eu fui pensar sobre isso, sei lá, tem 10 anos. Eu tenho 47. Então, eu sempre penso nisso. Quantos prejuízos teriam sido evitados se alguém me falasse um pouquinho disso lá na infância, na adolescência, até na vida adulta mesmo, né? No início da vida adulta. Enfim, eu fui aprender isso com 30 e poucos anos. Eu acho isso, sabe? Por isso que eu gosto de trabalhar na base, na infância e na adolescência, sabe? É construção de adultos muito mais saudáveis que nós no futuro. Entende? Sim, pensa... Como você sabe, eu gosto muito da área de esporte, né? Gosto muito da área de exercícios. Sempre foi um motivador para mim, né? Inclusive no esporte era o lugar que eu aprendi a lidar com algumas emoções, né? E gerenciar elas era muito difícil, sabe? Mas o esporte, ele trazia esse ensinamento para mim, né? Sempre pratiquei esporte, jogava tênis de mesa, né? E outros vários esportes, né? Boxe, essas coisas, de qualquer esporte de que eu gosto, de contato e vambora, né? No esporte eu aprendi a olhar, tipo assim, cara, eu tinha que lidar com aquelas emoções porque eu tinha um objetivo em comum ali, que era ou melhorar, ou era competir. E aí, né, a minha relação era muito rígida com as emoções. Tipo assim, essa emoção tá me atrapalhando em algo que eu gostaria, sabe? Está me atrapalhando, eu não tenho que tê-la. E eu acho que até algumas pessoas podem pensar dessa forma. Sim. Né? Nossa, como esse medo está me atrapalhando. Eu lembro de alguns torneios que eu jogava na época da adolescência, e aí o quanto às vezes eu perdi jogos para adversários que tecnicamente eram inferiores, né? E a questão psicológica atrapalhava o desempenho. E aí eu colocava o erro na emoção. Falei, cara, você não pode sentir isso. Você não pode sentir isso. Você não pode sentir esse nervosismo, você não pode... Hoje eu sei que era medo, né? Um medo de uma expectativa de que eu queria ganhar o jogo. E aí, super saudável, eu me preparar para esse evento perigoso, né? Mas só que eu não sabia lidar, né? Então eu gerenciava, tipo assim, ó, fica na sua. Colocava a emoção de lado e agia com a falsa impressão de que eu estava lidando com ela. Isso não é lidar, isso não é gerir, né? Muito pelo contrário, você coloca ali no cantinho, reprimindo, e ela explode de maneira muito mais desconfortável, né? Em outro lugar, às vezes no corpo, em sintoma. Agora, essa coisa de não querer sentir é muito significativo que você falou, né? Sim. É quando a gente separa as emoções de positivas e negativas, isso não existe, né? Elas só são agradáveis e desagradáveis de sentir. Não tem emoção boa e emoção ruim, né? Por isso que a psicoeducação de todas as emoções são importantes em qualquer
contexto social, né? Aqui, um com o outro, na sala de aula, ou em grupos terapêuticos, que é uma coisa que eu amo fazer. A psicoeducação das emoções salva vidas, né? De verdade, assim. Saber que eu vou sentir tudo e tudo bem, né? Que eu não sou fraco por isso, eu não sou covarde por isso, não sou inferior por isso, né? E aprender a gerenciar é tão libertador, né? E se está falando do esporte, cada um vai encontrar ali um canal de regulação. Sim. E a gente pode... Eu quero que você fale mais do esporte, porque tem coisa nova vindo aí, formações e, né, especializações e um outro momento da tua vida, né, Léo? Sim, sim. Vamos falar de regulação através do esporte, que é o que você está vivendo agora? Podemos falar. Inclusive, cada um vai ter que você falou, né? Cada um vai ter um trajeto que vai ajudar. Sim. Né? Eu gosto de olhar as coisas como ferramentas que auxiliam a gente. Né? Para mim, o esporte sempre me auxiliou a regular um pouco essas emoções. Né? Eu tenho algumas características, assim, sou muito ativo, né? Eu gosto de estar sempre fazendo as coisas, né? Que as pessoas que convivem comigo percebem. Pô, mas você está envolvido em tantos projetos. Eu falei assim, que eu gosto. Né? Eu sinto prazer enquanto faço. Né? Não é só um prazer de pensar naquilo, é um prazer de fazer. E o esporte, para mim, é a menor conexão entre a teoria e a prática. Que é o seguinte, o esporte ele não consegue ser executado apenas na teoria. Ele precisa de uma prática para acontecer. Então, é como se fosse o menor lugar entre a teoria e a prática que eu consigo fazer as coisas. Então, ele esteve sempre presente e depois que a minha relação com as emoções mudou, até a relação com a prática física mudou. Né? Inclusive, é legal a gente lembrar que assim, as coisas que a gente vivenciou na infância, que foram significativas, em algum determinado momento da vida, volta pra gente. Opa! Volta num sentido positivo para que você possa se reconciliar com algumas coisas que talvez naquele momento você não sabia lidar, ou para que você possa se reconciliar com experiências prazerosas que talvez a vida adulta, talvez assim a busca de objetivos ou profissionais, elas fizeram você ir por um outro caminho, por uma questão natural, né? Por uma questão da própria vida. Quando você se julgava mais e se conhecia menos, Sim. né? As minhas características de personalidade, que são parecidas com a da Bel, minha personagem, elas estão aqui. Firme e forte. Tem muito barulho na minha cabeça. Nada disso mudou, né? O que difere é como eu lido com isso. Claro, eu era uma criança, hoje eu sou uma mulher adulta com cérebro formado e é diferente. Mas também, Léo, é sobre conhecimento e autoconhecimento. Sem essa trajetória, né, de conhecer e de se conhecer, né? Conhecimento de uma maneira geral. Salva, liberta. Isso é um ponto, né? E a de autoconhecimento, né? Quem eu sou, o que eu quero, o que me faz bem e o que me faz mal. Eu sempre falo isso, não só para os meus pacientes, mas para todo mundo que se interessa por essa temática, né? Não é papo de coach que ficou na moda, né? É sobrevivência, é uma condição de viver melhor mesmo, né? Entender quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, né? É importantíssimo. Não adianta a gente ficar rolando o feed e olhando só a vida do outro como vida perfeita. Assim, nossa, mas isso aqui deu certo para tal pessoa. Tá, mas pode não dar para mim. Então, quando você encontra regulação através do esporte, eu encontro através da arte, a gente está se encontrando, né? Sim. Se encontrando, se validando, corrigindo alguns erros do passado que... não gosto de chamar de erros, mas... experiências, né? Que você pensa, caramba, se eu tivesse esse conhecimento antes, seria diferente, né? Mas também me trouxe até aqui, né? Tem uma coisa que eu gosto de separar, né? Que o conhecimento é diferente da consciência ou da autoconsciência. Sim. Eu conhecer sobre algo é totalmente diferente de eu estar consciente de quando aquilo está acontecendo. Que também é totalmente diferente de gerenciar. Se conhecimento fosse regra para que a gente conseguisse lidar com as coisas, hoje ninguém teria problema, porque a gente está na era da informação.
Mas informação é diferente de conhecimento, concorda? Sim, sim. Tem muita informação e pouco conhecimento. E aí, olha que legal, a gente tem ninguém aprofunda em nada, Léo. Tem o conhecimento, que é quando eu entendo, quando eu descubro sobre algo. E tem a autoconsciência. Saber, por exemplo, a função das emoções é algo que você consegue dar um GPT e aprender. Um Google e aprender. Qual é a função das emoções? Ele vai te responder. As emoções têm uma função adaptativa. Aí você fala, beleza, agora que eu sei o que são emoções, eu sei lidar. Não é assim. Não é assim, porque existe um processo de vivenciar, de ter autoconsciência, que é eu sei o que é, mas as emoções elas são assim, a gente consegue defini-las, a gente consegue usar um conceito para definir, só que essa definição ela vai depender da tua consciência sobre o teu processo. E aí o processo é individual. Total. Por isso que rolar o feed e ficar se comparando, né, é veneno. Eu acho que... Tu acha que... Como é que você vê, assim, o lidar com as emoções e a era que a gente vive, em que as atividades, elas são muito digitais, as relações, elas são muito digitais. O que você acha que, assim... É um tema que eu gostaria que a gente conversasse aqui, né? Que é, como é que tá as emoções, né, hoje com a questão da tecnologia? Como é que você enxerga isso, Dani, assim, pensando bem? Eu enxergo que é só uma ferramenta. Se você souber usar, vai ser a teu favor. E se não souber, vai ser um tiro no pé, né? Comparação, para mim, é o ladrão da felicidade, sabe? Assim, que comparação, para mim, é tão desleal, tão desumano com a gente. É isso que eu penso. Então, exemplo, eu adotei na minha vida só falar de trabalho e nada contra de quem fala da vida pessoal, né? E aí o marketing vai dizer, não, vale a pena você colocar ali uma coisa que você está fazendo com os seus amigos, com a sua família, porque as pessoas também se interessam por isso. Beleza, aí cada um vai encontrar o teu caminho, mas com equilíbrio, Léo. Senão você não é você. É como se estivessem arrancando o que você tem de melhor, que é a sua autenticidade, a sua... sabe, uma violência com o próprio self. Quando alguém começa a achar que a vida é aquilo ali. Gente, a vida não é aquilo ali. É um recorte muito pequeno da realidade. Então, saiba usar, senão tu vai desregular, né? Tantos momentos que a gente não gostaria de admitir nem para a gente, que dirá para o outro, né? Então, acho muito perigoso, que a gente precisa usar com muita cautela e com muito autocuidado, assim, sabe? Compaixão mesmo. Tem hora que é isso, que a gente não quer admitir nem para o espelho algumas situações, que dirá para a rede social, né? Quiçá para um monte de gente. Então, é um caminho perigoso, mas que a gente pode usar a nosso favor, né? Tu percebe o autoconhecimento? É uma percepção que eu tenho, né? Que o autoconhecimento, né? Às vezes está muito desgastada essa palavra, sabe? Autoconhecimento. Não acho, não. Não, eu digo assim, às vezes ela é desgastada por ser muito usada e pouco pensada. Então quer vamos dizer, falar assim, de outra forma. Autoconsciência. Não, eu digo assim, é uma palavra importante, né? Falar sobre autoconhecimento, mas não é aquele autoconhecimento meio... do pensamento mágico? Não é um autoconhecimento... Ai, tá me fugindo. Não é um autoconhecimento filosófico, assim, no mundo mais... Não é um autoconhecimento abstrato. Isso, a palavra é essa. Acho que não é um conhecimento auto-abstrato que a gente está falando. É um autoconhecimento prático, por exemplo. Né? De falar assim, olha, eu não me sinto à vontade de fazer algo que todo mundo está fazendo, sabe? E o autoconhecimento, ele vai te permitir ser essa pessoa que não se sente à vontade, sem com que isso faça com que você se sinta péssimo ou uma péssima pessoa por isso. Fora do mundo. Como se eu tivesse errado. A palavra é muito errada, né? Você falou comparação ao ladrão da felicidade, maravilhoso. Né? Que é o fato de eu não me sentir à vontade nesse momento de fazer isso, só quer dizer o quê? Que eu não me sinto à vontade. Não quer dizer mais nada além disso. Nada, nem certo nem errado. Esse julgamento do certo e errado que nos atrapalha muito, Léo. Eu tenho pensamentos... práticos sobre autoconhecimento. Por exemplo, gente, eu penso isso desde criança. Se todo dia eu acordo
Vai, manda, quero ouvir. Abel, né? Acho que vai entrar no próximo livro. Se todo dia eu acordo eu preciso cuidar de mim melhor que eu puder, né? Tipo, parece bobo, mas, gente, todo dia eu acordo eu não posso acordar um dia o Léo, né? Eu não posso acordar um dia a Ivete Sangalo, adoraria. Eu sou uma fã dela, acho ela maravilhosa. Não, todo dia eu acordo Daniela Souza, então é isso que eu tenho e é isso que eu preciso cuidar, né? Então, eu preciso fazer o melhor por mim. E aí, o melhor que eu posso também, né? Entender forças, fraquezas. Que eu consigo, né? O melhor que eu consigo, né? DBT fala, estamos fazendo o que podemos, né? Com o recurso que temos. Sim. E eu acho isso de uma humanidade. Eu tô num momento, Léo, onde a minha humanidade tá chegando na frente. Tipo, sem ficar criticando tanto. Eu tinha uma autocrítica muito severa, mas muito, sabe? E diminuir isso me trouxe paz, me trouxe realização de um sonho e me trouxe, acho que humanidade é a palavra, sabe? Reconhecer as minhas mazelas e reconhecer também minhas forças, né? E tirar sonhos da gaveta e falar, eu sei lá até quando eu vou estar por aqui, a gente vai morrer, velho. Então, o que eu quero fazer até lá, né? Como é que eu quero envelhecer? São perguntas que passam pela minha cabeça hoje. Então, isso é admitir que todo dia eu acordo eu preciso cuidar desse eu, porque é isso aí, não dá para ser o Clóvis, não dá para ser Marisa Monte, não dá para ser outras pessoas, só dá para ser eu, né? Eu pego uma inspiração aqui, outra ali, mas no final eu acordo eu. Entende? Sim. E aí, se tu tá num lugar que diz como você tem que ser, que é a internet, que diz como você tem que fazer as coisas, como você tem que ser, né? Como as pessoas têm que ser, é muito sensível quando essa pessoa não tem esse contato com esse perigoso. Eu, sabe? A referência passa a ser o outro. A referência passa a ser o que as pessoas estão gostando. É perigoso. E nem sempre o que as pessoas estão gostando é aquilo que você sente a vontade de fazer. Pois é aquilo que você acha que faz sentido fazer. Eu não senti nenhuma vontade de comer o morango do amor, por exemplo. Açúcar puro. Eu não senti vontade. Não comi ainda, então, né? Tem essas coisas das trends, da tendência, que é uma violência com a identidade. Eu não faço nenhuma trend e nada contra quem faz, tá, gente? Eu ainda não tive vontade. Se tiver uma maneira aí que eu tenha vontade, legal, eu vou fazer. Mas não vejo também identidade e criatividade e carinho consigo próprio dentro das trends, né? Sabe? Essas tendências me deixam um pouco preocupada, que é o que você está falando, né? Quando entubam ali a goela abaixo o que você tem que ser, ou o que você tem que fazer para ganhar seguidores e para ganhar likes, a gente precisa estar fazendo o que faz sentido para a gente. Por exemplo, o lançamento do meu livro em Gramado foi lindo e aqui no Rio foi muito especial com minha família e amigos de diferentes grupos. Eu fiquei muito emocionada, tinha bastante gente, mas se tivesse só gente, eu ia continuar muito feliz de estar fazendo o que eu quero fazer nesse momento, né? Antes eu pensava assim, mas e se não for ninguém? Hoje, quando vem esse tipo de pensamento, eu questiono, eu falo, ainda assim você vai estar fazendo o que você quer fazer, né? Então, é esse caminho que eu estou tentando seguir, sabe? Se tivesse só minha família, que vai estar sempre lá, né? Se tivesse só meu melhor amigo, que é você, ainda assim eu estaria fazendo o que eu quero fazer, né? E é isso. Se a gente vai morrer um dia, escolha aí o que faz sentido para você agora, o que está dentro do teu propósito e sentido. Eu acredito muito nessas palavras. Hoje eu tô muito coach, né? Mas enfim. Não tá coach não. É o que eu vim fazer no mundo. Então, vamos embora, mandar ver, né? É o que eu quero fazer. No meio disso, aparecem muitos pensamentos disfuncionais, aparecem emoções desagradáveis de sentir, mas ainda assim eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer, porque só eu posso fazer isso por mim, né? É uma outra questão. Colocar na mão do outro
os teus sonhos, as suas expectativas e o que você quer fazer no mundo, é outra coisa perigosa, né? Quando a gente põe na mão das nossas relações, né? É uma outra questão. Eu acho muito sensível, né? E o parâmetro comparativo, como você falou, até dentro de alguns modelos terapêuticos, né? Terapia focada na compaixão, por exemplo, e outros, falam sobre essa ideia da comparação injusta, como ela gera um afastamento, né? Dessa individualidade. Quando eu coloco que eu desejo ser aquilo que o mundo espera que eu seja, nós somos seres sociais. É um mecanismo biológico nosso, sim, né? Sim. A gente precisa ensinar, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo e estar pertencente dentro dele para que a gente consiga viver. Né? Mas isso é uma via de mão dupla. Isso pode ser perigoso quando eu não entendo que viver no mundo é uma necessidade, né? Mas viver no mundo sabendo quem eu sou como indivíduo tem que ser uma prioridade. Exatamente. Eu estou muito atenta à coletividade. Você não vive sozinho. Porque é uma necessidade humana, né? Nós somos aí o ser mais social de todas as espécies sociais. Porém, sem perder a autonomia e autorregulação. E parece contraditório, mas não é, né? Essa dependência emocional no outro que tem se formado, e a gente tem ouvido cada vez mais no consultório, né? Também vem disso, a necessidade de validação, né? E a autonomia e a autorregulação é uma necessidade humana, sem deixar de prestar atenção no coletivo. E se eu não estou conectado com aquilo que é meu, com aquilo que é prioridade para mim, e assim, tem coisas que vão ser prioridade só para você. Se você não conhece algo que é só teu, talvez seja o momento de você pensar sobre isso. Por exemplo, o que é uma necessidade minha, né? A gente a conversa de hoje a gente vai compartilhar isso, né? Que é uma necessidade minha, do Léo, praticar algum tipo de atividade física ou esporte. Eu preciso que isso esteja dentro da minha rotina, no mínimo uma vez por semana, para que eu consiga me conectar com o que é prioridade para mim, com o que é necessidade para mim. Para você, né? Para mim é importante. Tanto a ponto de que quando às vezes eu tô lesionado ou pratico... Atualmente eu jogo tênis de mesa, né? Um esporte que eu pratico e em cada momento eu tô praticando algum esporte, tá? Não é tipo o esporte, não é aquele esporte em si, mas é um esporte. Sabe? Quando eu tô sem praticar atividade, independente de qual seja, tá? É muito diferente, porque as pessoas falam, tá tudo bem, você tá com uma cara de cansado, e eu fico, olha como é que é contraintuitivo você pensar que eu deixar de fazer uma atividade física que vai me cansar, faz as pessoas me acharem mais cansado. É como se assim, pô, se eu não tô fazendo... Porque o que regula um não regula o outro. Exatamente. E aí, isso me regula. Por exemplo, a prática de esporte me regula. Eu preciso disso na minha vida. Isso não é uma dependência, é uma identificação daquilo que é importante para mim. Exato. E aí é só assim que você consegue se conectar verdadeiramente com o outro. O social é importante, muita gente confunde essa coisa, mas o social é vital... E então eu não preciso cuidar de mim. Não. Muito pelo contrário. Para você estar verdadeiramente no social e no coletivo, você precisa antes se conectar contigo. Senão invadem os seus limites, senão você sofre violências de todo tipo, né? Emocional, psicológica e tal, sem perceber. Porque tu não se conectou contigo, né? Então, parece contraditório e tem muita gente me perguntando isso. Eu tenho estudado e tenho falado muito sobre autonomia e autorregulação desde a infância. Porque tem criança que aí trabalha bastante isso no consultório e volta para o ambiente estressor. Então, ela precisa encontrar dentro dela, desde cedo, autonomia e autorregulação, porque senão não vai ser bacana o social. O social é vital e importante, mas eu só consigo me conectar verdadeiramente com o coletivo se eu estou me conectando comigo. O que você está fazendo contigo é fundamental, né? Eu sei o que me regula, cara, que me faz bem. O que me faz bem, isso é de uma autonomia gigante, né?
E aí eu me conecto melhor com os meus amigos, com os meus amores, com os meus alunos, com os meus pacientes. Né? O social fica muito mais interessante e saudável. Acho que a palavra é saudável, né? Eu tenho vou aproveitar esse teu gancho para falar uma coisa que a gente observa, uma observação, né? Por exemplo, as pessoas falam muito sobre geração, né? Essa geração aqui, a geração lá atrás, essa briga geracional, tipo assim, toda vez que eu ouço, meu olho quase vira e volta. É chato, né? Tipo a briga das abordagens na psicologia. Enfim. Vamos evoluir aí, né? E aí, olha só, como é que é simbólico, assim, para mim, né? Você imagina, esquece geração e pensa em atividade. Esquece o tempo em que elas aconteceram e pensa nas atividades. Né? Imagine que alguém que está aqui, vivenciando o mundo, está recebendo passivamente aquilo, está recebendo passivamente o social. Então, está recebendo uma influência do mundo. Então, ao longo do tempo, onde é que essa pessoa vai encontrar referência? Aqui. Porque é o que ela aprendeu. Ela aprendeu que as coisas que ela recebe, que fazem parte dela, estão aqui. Essa é a lógica que está funcionando por trás. Então, se eu tô triste, aqui vai me gerar felicidade. Se eu tô com raiva, vou descontar aqui, mandando uma mensagem. Dopamina barata. Essa dopamina barata. Se eu estou aqui, vai aqui. Isso sem muito esforço, Isso a longo prazo, pense no exercício físico, que você não pratica. Se você não pratica, você manuseia pouco. Você tem uma habilidade, a sua habilidade você não vai ter habilidade de fazer isso. Sim. Né? Agora corta para outra atividade, né? Corta para outra atividade. Fala, olha só, não tem celular aqui não. O que tem é uma garrafinha. E aí você vai fazer o que você quiser com a garrafinha. Olha a tua referência. Eu não tenho nada nessa garrafinha aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar a partir da minha percepção. Isso aqui faz um som, né? Opa! Isso aqui faz um som, né? Pô, eu gosto de sons. Vou fazer. Isso aqui faz sons, né? O que eu começo a fazer? Eu começo a partir da minha percepção a entender o que no externo me interessa. Aqui eu recebo passivamente e acredito que essa é a única forma que existe com o social. Aqui eu encontro uma referência interna. Percebe que não é a tecnologia, não é o problema? O problema é quando a gente delega para externo, estou usando o celular como referência, delega para o externo algo que é interno. E aí eu continuo sobrevivendo, só que eu não consigo identificar aquilo que me gera bem-estar. Maravilha, isso que você está falando. E a diferença é que aqui na garrafinha você desenvolveu várias habilidades. Exatamente. E ali você só recebeu como... passivamente. Enxurrada de estímulo passivamente, sem tempo para reflexão, né? A gente começou falando sobre a pouca reflexão naquilo que se faz hoje em dia. E olha quanta coisa você teria que treinar e desenvolver aqui na garrafinha, né? O cheiro, o barulho, enfim, quase um exercício de mindfulness, né? Comparado a essa enxurrada de coisas que é entubado em você, sem você perceber, sem ter muita consciência. Quer ver um exemplo muito prático? E esse é legal, porque eu estava pensando sobre isso. Seguinte, vamos falar sobre 20 minutos da sua vida. O que são 20 minutos? É um tempo curto? Não acho. Então tá, não acho que é um tempo curto. 20 minutos rolando feed no Instagram. Passa quanto? Meu Deus, rápido. Muito rápido. 20 minutos numa fila de banco. Muito tempo. 20 minutos numa fila de ônibus. Muito tempo. 20 minutos vendo um vídeo no YouTube. Dependendo do vídeo, fica 1h30, 2 horas. Beleza, agora me fala, qual desses dois, uma fila de banco ou um vídeo no YouTube, faz você pensar mais sobre você, sobre a tua realidade, sobre aquilo que importa pra você ou não, sobre aquilo que você quer fazer ou não? Qual desses dois? A fila do banco. A fila do banco. Então vamos pensar que o tempo, ele pode ser medido pela capacidade que a gente tem de observá-lo. Genial, E aí quando eu tô passivamente, eu tô automaticamente deixando de experienciar uma vivência. Sim. Se eu coloco isso ao longo do tempo, eu tô construindo uma baixa reflexão, uma baixa autorreflexão. Perfeito. Eu tô me distanciando daquilo que é meu, daquilo que eu consigo enxergar. E aí a vida está passando rápido. Então, não sei se ela vai passar rápido se você talvez não estiver conectado com você, com o presente. Sacou? Que às vezes a gente teoriza a parada, mas os 20 minutos
da fila do banco são muito mais... Nem tem banco mais, né, Léo, direito. Desculpa, mas tô falando assim, fila do ônibus, a fila... Ela te leva uma autorreflexão muito maior do que 20 minutos no short. Pois é. E é treinável, assim como se treina músculo, né? A gente treina autoconsciência e autopercepção. Por exemplo, correr, caminhar, coisas que eu gosto de fazer. Eu tô tentando agora sem fone. Né? Porque aí eu consigo me conectar comigo, com o meu movimento, né? Com o que o meu corpo está fazendo naquele momento. Porque senão eu tô vidrada no que eu tô ouvindo. Claro que música regula a arte de uma maneira geral, né? Eu tô muito para esse caminho agora de regulação através da arte, mas também entender o movimento, entender o tempo, né? É importante, senão não há consciência naquilo que se faz. A gente só vai, efeito manada, reproduzindo mesmo. E coisas que depois, quando passa, você fala, eu nem queria isso. Isso é muito doido, né? Sim. Nem queria isso. Então, sabe o que treinar. E isso para mim, o esporte trouxe como um valor pessoal muito importante, que é o valor do treinamento. E aí, quando a gente fala treinamento, não é aquela ideia, sabe, rígida de treinamento, não. O valor que a gente tem para que a gente possa perceber, para que a gente possa desenvolver alguma consciência ou uma prática, a gente precisa praticar. Ninguém nasce com autoconhecimento desenvolvido. Então, o esporte, ele para mim é muito didático, né? Por exemplo, se você entrar, sei lá, você começa a fazer corrida. Se você entrar hoje para uma corrida, você sabe nada de corrida. Você vai ter que aprender. E ele é democrático no sentido de que todos nós partimos do lugar do zero e você precisa treinar. Né? Você pode estudar muito sobre corrida e pode ter uma pessoa que nunca estudou sobre corrida, mas que correu, a consciência dela sobre isso vai ser muito maior que a tua que estudou tudo sobre corrida. Então, é uma melhor conexão com isso. Inclusive, o esporte ele tem ocupado um lugar interessante até na minha vida profissional, Dani. Né? Acredito. Atualmente tenho, sabe, tem voltado para mim, né? O que o esporte me trouxe. Fale mais sobre isso. Isso aqui vai virar um divã. O que o esporte... Vai, Leonardo, abre o coração. Se você não falar, eu falo. O que o esporte me trouxe, na verdade, né? E aí, atualmente, eu tenho sentido a necessidade de devolver isso, né? Em forma de trabalho também, né? Que como é que as pessoas podem, porque o esporte, a gente não está falando de competição, né? Não está falando de ganhar ou perder. Está falando de uma ferramenta que pode fazer com que a gente automaticamente tenha que se conhecer melhor, tenha que estar presente para que aquilo aconteça. Não tem como fugir disso no esporte. Não dá. Você não tem como. Tipo assim, são hábitos que não tem como você fazer. Você consegue ficar num celular passivamente, mas você não consegue ficar, por exemplo, numa mesa, fazer um jogo de tênis de mesa sem estar presente. Você tem que estar. Então, existem algumas práticas em que elas estão treinando algumas habilidades, algumas valências, sem que você perceba. O esporte, para mim, é isso. Você sabe como é que eu sou entusiasta, né, de esportes. Às vezes eu até me pergunto, caramba, às vezes eu admiro mais alguns atletas até do que alguns pensadores, sabe? Por mais que o pensador ele teve que praticar o raciocínio crítico, né? Ele teve que ir lá, que nem um atleta, praticar. Eu vejo hoje o esporte com uma função social, e hoje não é só função social. É uma função, é como se fosse assim, a gente vai precisar... Para mim, na minha visão, o futuro envolve a gente expor práticas que proporcionem o autocuidado, a autoconsciência do seu corpo, das suas emoções, dos seus limites. E se a gente for depender, talvez, só do que a sociedade entenda como isso, a sociedade, às vezes, não vai levar em conta esse autoconhecimento, que o esporte vai. Então, é um jogo, é alguém que tem uma consciência corporal diferente, é alguém que consegue lidar com as suas emoções para um objetivo em comum, né? Inclusive, estou até no projeto, voltei pro tênis de mesa. Ah, que lindo. Sabe? Fala mais. Voltei a praticar. Aprendi o tênis de mesa, inclusive, quando eu voltei, Dani,
eu aprendi muito, né? Que eu voltei naquela questão da atividade física. Sim, mas você fez 2 especializações aí relacionadas a isso, Eu né? comecei, depois que eu voltei pro esporte, eu comecei a estudar mais o esporte, né? Fiz psicologia do esporte. Depois que eu queria entender melhor como é que funciona, sabe como é que eu sou, né? De falar, cara, eu preciso aprender melhor, preciso aprender mais isso. Também fiz uma especialização em psicomotricidade, né? Neuropsicopedagogia, para entender esses processos, sabe? Uma coisa que foi muito marcante, a minha volta, era por uma questão física, né? Eu estava fazendo rugby subaquático e aí tive uma lesão, parei de não conseguir praticar. Um amigo meu, né, que abriu um clube de tênis de mesa, ele me convidou, né, o André. E esse CT, que é o CT Lua, eu comecei a voltar a praticar com uma prática desportiva. E aí, lá eu tive a consciência, né? Teve a consciência de, caramba, olha a função social desse esporte. Foi a visão desse amigo meu, do André. O Lua e o André tiveram uma participação... Lua é a mesma pessoa, é que a gente chama ele de Lua, é André, tá. É o apelido dele. O André, então, teve uma participação especial nesse teu momento aí, né? Ele teve uma participação especial até no meu olhar para o esporte, né? Legal. Quando ele trouxe a ideia de esporte como ferramenta social, eu comecei a olhar de maneira diferente. Porque lá, assim, ele é muito preocupado com os atletas, com as crianças, com o valor social do esporte. Ele falava assim, cara, essa galera não tá na rua, não tá... No começo eu olhava e falava, legal. Mas depois eu comecei a entender o que ele tá falando e olhar para a parte psicológica, que é, cara, o esporte não só como ferramenta social, mas como desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas. Para além da competição, para além né? Com habilidade de regulação emocional, né? E hoje eu tenho até projetos que envolvem, né, criar assim, tô avançando na ideia de criar um clube de tênis de mesa, que daqui a pouco a gente deve estar inaugurando aí. Que vai estar cheio de criança, adolescente, que vai estar com criança, jovens adolescente. adultos, Na verdade, idade. a ideia é através do esporte. O tênis de mesa, ele tem, assim, enfim, depois a gente pode, em algum momento, falar só sobre o tênis de mesa, que assim, eu sou apaixonado por esse esporte. Mas ele tem uma diferença. Você fazia isso desde a infância, eu fazia, né? na adolescência, parei, 20 anos depois eu voltei devido a esse amigo, que teve uma função muito importante ali, sabe? E eu olho o tênis de mesa, alguns estudos indicam que ele desenvolve habilidades cognitivas, psicomotoras, sociais, de regulação das emoções. E Uau. aí eu vejo nesse esporte eu quero jogar. Me eu ensina, vejo, pode ser meu professor. Atualmente eu vejo nesse esporte isso, que é uma forma da gente poder estar desenvolvendo algumas habilidades psicológicas que talvez a nossa cultura hoje não proporcione. A cultura de antigamente, ela proporcionava automaticamente. Os nossos comportamentos culturais faziam. Você tinha que caminhar até o colégio, você tinha que resolver os problemas pessoalmente. E aí você era olhar nos olhos e resolver. Você não conseguia simplesmente bloquear uma pessoa. Você tinha que resolver. Ter uma conversa, mesmo que difícil, Isso, ao mesmo tempo que era difícil, desenvolvia habilidade de negociação. E aí, Dani, se a gente não consegue entrar... Assim, a gente não consegue entrar na casa das pessoas para fazer isso. Mas a gente consegue, talvez, proporcionar espaços em que isso aconteça fazendo parte de um comportamento. E desenvolvendo essas habilidades que daqui a pouco estão em extinção, né? Hoje a gente treina no consultório habilidades sociais que antes eram desenvolvidas naturalmente. Eu tô treinando um menino para ele conseguir fazer uma entrevista de emprego, que hoje em dia é difícil, porque, né, só tem o hábito e a habilidade de digitar, não sabe, perdeu contato visual. Sim. O que era desenvolvido naturalmente. Aí quando você fala do tênis resgatando, né, você olhar para o teu adversário e ter ali consciência e presença, gente. Sabe uma coisa legal do esporte? Maravilha. Você precisa de outra pessoa. E olha que legal. Ao mesmo tempo que você não consegue jogar sozinho. A prática desportiva envolve o quê? Envolve o desenvolvimento de habilidades sociais. Você ter que lidar com alguém que você quer vencer em algum tipo de prática. Não tem como fugir. E aí olha o quanto isso regula. Você está querendo competir com alguém, mas você precisa desse alguém para que algo que te faz bem, que é praticar o esporte, aconteça. Você vai ser obrigado a ter que até conviver com isso. Isso desenvolve habilidades sociais. No celular você faz o quê, Dani? Você bloqueia. Você cria o seu nicho. E isso não é o que acontece na vida real. Sim. Na vida real, você precisa do outro para um trabalho, você precisa do outro para dividir momentos.
se a gente não precisasse do outro, né? Não sei, assim, as pessoas que não precisam do outro, sim. Será que elas não precisam ou elas estão negando isso? Todo mundo precisa e negar vai ter um impacto para a saúde mental. E foi o que a gente estava falando agora, né? Que é diferente, que às vezes parece contraditório, porque a gente está falando de autonomia e autorregulação, mas sem perder a força do coletivo. E a gente só se conecta com o outro se a gente se conecta verdadeiramente com a gente primeiro. Então, a gente precisa muito das duas coisas, né? Sim. Eu estou muito orgulhosa de você. Aonde vai ser esse centro de treinamento? Não, a gente está fazendo lá no Grajaú, né? Barão de Mesquita, 922. E adjacente. Tá fazendo mexer e tudo. Ué, fala aí, Clóvis. Olha eu já indo pro Grajaú, meu Deus. Nada a ver com o meu trajeto. Mas, assim, é legal lembrar que, tipo assim, a prática de atividade física, além de ser importante para a saúde mental, ela também pode ser um espaço em que você produza, que você desenvolva esse autoconhecimento, sim, essa autorregulação, né? Fora outros milhões de benefícios, né? Assim como a gente deve incluir esse autoconhecimento, essa regulação dos espaços. Por exemplo, né? Daniela Souza. Ué, agora a gente vai jogar pra cá, né? Jogou a bolinha de ping-pong. Joguei a bolinha de ping-pong pro outro lado, né? Eu morro de vergonha, mas eu tô começando a me identificar com essa coisa de ter que falar sobre isso pela importância que tem e não por mim mesma, sabe? Mas pergunte. E aí, me fala uma coisa, eu quero saber sobre o kit de sobrevivência da Bel, sobre estratégias de regulação. Eu sei que você já fez um trabalho muito legal aqui em Queimados a respeito disso, educação socioemocional, tá? Mas isso, eu acho que isso poderia ir para outros lugares, né? Meu sonho é que chegue nas escolas, né, Léo? Eu já trabalhei em escolas públicas e privadas e tenho muito orgulho disso, porque nas paredes do consultório a gente fica limitada, apesar da clínica ser uma paixão. Eu nunca vou, eu acho que eu vou envelhecer na clínica, nunca vou deixar de fazer clínica, né? Por isso que a gente tem nosso espaço próprio, né? Porque a gente gosta pra caramba do que a gente faz ali, né? É um trabalho quase artesanal, individual, né? Ver o desenvolvimento do sujeito, né, independente da idade e fase do desenvolvimento, é bonito demais, eu adoro, mas para mim, na minha inquietação de Bel, é pouco, então eu gosto dos grupos, preciso deles, né, eu sou um ser completamente social, eu não vivo sem grupos, né, e a Bel veio de um lugar de resgatar também o que eu já fazia, só não dava crédito. É triste falar e é real, né? Eu sempre escrevi, Léo. Sempre escrevi. Desde criança, né? Com 8 anos eu escrevi uma peça de teatro. Escrevi, dirigi e atuei, botei no palco do meu colégio. Depois disso eu nunca parei de escrever. Escrevo de forma para me regular. E nunca dei crédito no sentido que isso podia virar alguma coisa, sabe? E levar para o mundo, né? Levar para o mundo, né? É um processo longo de invalidação, e aí tem a ver com minha história de infância, nos anos 80, de adolescência. Só que eu saí desse lugar, eu sabia muito sobre sofrimento e autovitimização, resolvi aprender sobre felicidade e regulação emocional. E aí, por que não migrar de um lugar para o outro, né? Nunca fui a pessoa que fiquei me auto-vitimando, mas eu me sentia muito vítima de algumas coisas e repetia isso para mim mesma. Não para os outros, mas para mim. Não, mas também eu vivi tal coisa. Mas também, cara, minha mãe fez o que ela pôde com os recursos que ela tinha. Perdoei e fui, né? Em terapia, em processo interno profundo, né? De resgate. Então, você falou de treinar habilidades, que isso se treina, né? O esporte tem esse poder. E eu estou falando de resgate, né? São duas coisas necessárias e lindas de viver, né?
um resgate de quem eu sou. A diferença é que agora eu estou mostrando para as pessoas, né? E tentando fazer disso ferramenta. Então, a Caixa de Bell pelo menos tem a intenção de ser, né? Um estímulo e uma ferramenta de psicoeducação das emoções para crianças, adolescentes, escolas, professores, qualquer pessoa que lide com criança, principalmente porque tem uma ilustração linda, porque tem ilustração do Mário Freitas. É Mário o nome dele? Gente, abre aí, Léo. Eu não posso falar o nome do rapaz errado. Por conta da ilustração, parece só para criança, né? E aí, quando você olha o conteúdo, você consegue adaptar essa linguagem para qualquer idade. Por isso que eu tenho a intenção de transformar isso numa oficina que a gente consiga adaptar para qualquer idade, né? Mauro, Desculpa, Mauro. Falei Márcio, Marcos. Falou Mário, do ladinho. Falei Mário. Mauro Freitas, um cara genial, um ilustrador sensível, um artista competente, que eu mandei uma foto minha e ele fez a Bel. Eu ainda falei para ele assim, ele fez a Bel e aí a gente foi encontrando, prendeu o cabelo dela, botou uma trança, que era como a minha mãe me mandava para a escola para não pegar piolho. Então ele foi chegando nela. Quando chegou nessa imagem, falei, meu Deus, sou eu. Aí compartilhei contigo, compartilhei ali com a minha rede. Gente, isso aqui sou eu, né? Não, isso aqui é você. Um shortinho, que eu não gostava de saia, era meio moleque. Brincava com os meninos e aí só andava de short. E uma franja, que era aquela franja dos anos 80, que a gente ficava meio poodle, sabe? Então, ele conseguiu chegar nessa imagem. E estratégias da DBT para crianças e adolescentes, eu usei essa referência só, né, por conta desse kit de sobrevivência a crises. Quem fala desse kit é Marcia Linion, da DBT. Então, eu estou estudando DBT, aprofundando os estudos em DBT, mas eu não vejo nada muito científico. Eu vejo estímulo, referência. Olha, foi daqui que saiu isso. Vocês podem aprofundar nisso, porque vale muito a pena. Aqui não tem um manual de verdades absolutas, muito pelo contrário. Isso aqui tem uma reflexão. Eu estou tentando estimular crianças, escolas, educadores, adolescentes a pensarem que o que te regula não me regula necessariamente, né? Então, criar as próprias estratégias é um convite a se conhecer melhor, né? E fala uma coisa, a gente está falando do livro, tá? Mas o livro ele é só uma parte, né? A gente tem treinamento, você também dá treinamentos em colégios, empresas, esse tipo de coisa, né? Porque acho que as pessoas até nem sabem, né? Que isso também é um treinamento de regulação emocional. Sim. Isso também é um projeto que você pode levar para lugares que percebam que existem talvez conflitos ou... Sim. Não é isso? Fala mais pra gente, quero saber. Escolas, empresas. Por isso que o nome do nosso projeto é Sementes. E acho muito significativo e acaba resumindo tudo o que a gente quer. Espalhar sementes de regulação emocional por aí. É só isso. E isso é muita coisa. Né? Porque, assim, essa consciência, esse conhecimento, que não é só sobre informação, que é o que o Léo falou, você dá um chat GPT hoje, tem toda a informação você tem ali. Informação, conhecimento jogado lá, né? Mas oficina com vivência. A gente quer vivenciar essa parada junto com vocês, sabe? Então, se você tem um grupo aí e tem interesse em vivenciar isso na prática, faz contato com a gente, manda uma mensagem. Organizamos uma oficina de acordo com a faixa etária do teu grupo e com vocabulário adequado, né? Então, a Caixa de Bell é só um estímulo. Essas ilustrações lindas do Mauro convidam uma criança, mas você vai olhar o conteúdo, convida qualquer pessoa, né?
paz, e aí o próximo, ó, já tem o próximo prontinho, só falta ilustrar, que é a caixa da mãe da Bel, porque a partir da caixa de Bel, muitos pais me mandam mensagem dizendo, Dani, isso é sensacional, mas primeiro você tem que educar os pais. Aí eu pensei, caramba, é verdade, né? Então, a caixa da mãe da Bel, com muito amor, com muito acolhimento, né? Sem julgamento, porque mãe é sinônimo de culpa. Eu vou falar especificamente da mãe, mas é claro que é um convite de educação parental, é para os pais, né? Sim. Vou falar da mãe da Bel, porque é o que a gente vê nos consultórios. Dificilmente vai um pai lá, né? Quando vai, eu não acho nada de extraordinário, eu acho que tem que ir, sim, mas o que a gente vê no geral é a mãe, né? Então a gente vai conversar um pouquinho no próximo livro com as mães. Legal, legal. A gente continuando, né? Uhum. Vai ser uma trilogia. Vai ter a caixa da mãe da Bel e a caixa da prof da Bel. Para os professores, estratégias de regulação emocional para os professores. Eu rodo escola por conta dos meus pacientes e vejo professores muito perdidos, assim, sabe? Muito... coitados, é como se eles tivessem ido para uma guerra desarmado. Eles precisam de treinamento, eles precisam de acolhimento, senão daqui a pouco ninguém mais vai querer ser professor no Brasil. Tá muito difícil, né? Assim, o nível de burnout, de adoecimento para o professor. Estou falando, assim, de escolas, né? Não sei lá na universidade, aí você pode falar um pouco mais sobre isso. Mas o modelo de ensino, assim, das escolas até o ensino médio, né? Fundamental 1, 2, ensino médio. Não tá legal, sabe? E eu acho que a gente precisa se unir para conversar com essa galera. Sim. Uma profissão, né? Uma profissão que forma todas as outras profissões. Não pode estar simplesmente esquecida, mal treinada e mal paga. Né? Cara, sim, o mundo mudou, só a escola que não mudou. Você vai nas escolas, está o mesmo modelinho lá de quando eu era criança, nos anos 80, uma cadeirinha atrás muito industrial, da outra. Às vezes. Eu acho isso de um retrocesso, sei lá, né? Nem retrocesso, porque se não caminhou, né, como é que regrediu? Simplesmente não caminhou. E aí exige tanto que esses professores saibam, né, de transtornos e de laudos e de comportamentos e de emoções. É uma sacanagem, vamos combinar, né? Acho que dá pra gente até marcar um episódio para falar sobre ensino, né? O que tu acha? Ai, acho lindo. Vamos trazer uma galera para cá? Bora? Ai, vamos embora. Então, eu já estou falando da trilogia, me deu confiança aqui, ó. Mas é isso. Então, o kit de sobrevivência à crise veio de uma necessidade humana de falar o que eu faço, tia Dani? O que eu faço quando isso acontece na escola? Quando eu sinto muita raiva, quando eu fico muito triste. Será que eu estou doente? Tia, eu estou em depressão? Simplesmente porque não fez a psicoeducação da tristeza. Não, você só está triste, né? A gente não fala eu não falo de transtorno no livro, eu falo de prevenção, né? Claro que criança deprime, e é muito triste quando uma criança deprime. Você pensa numa criança, você lembra dela brincando, né? Aprontando e tal, sem muito controle inibitório, né? Criança só vai, por isso que a criatividade e a espontaneidade precisa ser preservada na infância, senão depois bloqueia. Perfeito. Né? E foi isso que aconteceu comigo, por exemplo. Fui botando meus textinhos na gaveta, tirava 10 em redação, mas tirava nota muito baixa em matemática, só olhavam para minha nota de matemática, não falavam, opa, essa menina aqui que tirou 10 em redação, e essa aqui que fez o texto para peça de teatro, isso não leva em conta? Não levava naquela época, mas hoje a gente precisa levar. Acabou essa história, né? Temos habilidades e competências diferentes. Sim. Né? E tudo bem, o cara pode não ser bom em tudo, mas olha para as habilidades e competências dessa criança, né? Você pode ter um artista ali. E é isso que eu penso, assim, que a arte liberta, a arte cura, a arte nomeia emoções, ela, sabe? Ela grita quando as palavras não saem, quando as palavras não cabem, sabe?
Eu vejo isso, você fala sobre arte, né? Eu vejo isso muito no esporte também. Para mim, o esporte ele é uma ferramenta de geração de valor individual, sabe? Existe um valor por trás. Existe um valor por trás da convivência. Se você convive com alguém, você precisa de um valor. Qual o valor maior? Cara, isso aqui é legal de fazer. E eu preciso de alguém para fazer isso comigo, sabe? Eu gosto de fazer isso, eu preciso de alguém para fazer isso comigo. E eu preciso desenvolver isso, a minha capacidade de conviver, sabe? Conviver, às vezes a gente acha que é tipo aquela convivência, é aquele obrigatório. Não, conviver é uma necessidade básica, natural. É uma necessidade humana. E aí a minha necessidade de convivência, a minha necessidade de valor social, coletivo, não jogo sozinho. Se só tiver 2 pessoas, esse esporte não cresce. Eu preciso de muita gente praticando. Então, aquilo que faz sentido pra gente é um caminho ou uma rota interessante para que a gente comece a pensar em direções pra gente seguir. E hoje, a gente falou de muita coisa que faz sentido pra gente, até como um incentivo, para que você possa pensar no que faz sentido para você como uma rota, uma direção, né? Não como um objetivo fixo e estabelecido, mas como um lugar que talvez seja importante você olhar e começar a seguir. Porque o que serve para mim não serve para você. Mas o que serve para a gente é se conectar com aquilo que faz sentido. Eu acho que hoje a gente teve hoje a ideia bate-papo para isso, né, Dani? Sim, e foi tão bom, né? Foi leve. Acho que é isso. Regulação emocional aqui através do esporte e através da arte, né? Que você pode estar pensando aí, o meu é através da dança, Dani. Beleza. Autoconhecimento profundo, você descobrir isso, né? O meu é através dos bastidores. Nosso amigo Clóvis aqui, ó, que fala que tem vergonha de aparecer. Tudo bem, é um artista por trás da câmera e ele que possibilita tudo isso aqui. Então, assim, busca a tua arte, né? Busca também a tua dor. Qual que é a tua dor, né? E o que te regula? Fica aí. O que te regula e qual é a tua dor, né? E vai atrás. O que te regula? Sim. E vai atrás, senão a gente só reproduz. Sabe aquela coisa de... só tô indo. Indo para onde? Sem nenhuma consciência de quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. E aí qualquer um invade teus limites, não dá mais para viver assim, sabe? Isso evita transtorno grave, né? Isso evita pensamento suicida. Acho que vale a pena falar disso. Pensamentos são só pensamentos, não são fatos, mas já é um sinalizador, né? Evita tanta coisa que a gente tem vivido, né? E ouvido. E o episódio de hoje é um convite, tá? A olhar para dentro, a se perceber e não se perceber como objetivo final, mas como processo. Entender que se perceber é um exercício que você faz e ao longo do tempo você consegue se enxergar um pouquinho melhor a cada ida, né? O convite é que você vá. Hoje vocês acompanharam uma das nossas idas, cada um de um lugar diferente, né? Mas o que é comum entre a gente é isso, é entender qual é a tua onda e qual é a tua turma. Então, vai por aí, né? Qual que é a tua onda, qual que é a turma, adorei. No meu caso, de forma lúdica, divertida, escrevendo. No caso do Léo, no esporte e convidando a outras pessoas, né, outros grupos a entenderem o valor daquilo ali, né? É isso. Se eu pudesse falar mais alguma coisa, sobre as pessoas de emocionalidade intensa, né? Elas não são estranhas, muito menos esquisitas. De perto, ninguém é muito normal, tudo bem, mas elas transbordam talentos. A gente precisa olhar, né, os estranhos, que a sociedade diz que é estranho, né? Primeiro acolher, porque muita gente hoje que pode estar ouvindo aqui vai se identificar com o que eu estou falando. Eu não me sinto pertencente a lugar nenhum. Vai encontrar o que te regula, né? Que você vai se pertencer, né? Quando alguém me trata mal, eu me trato bem e vou me pertencer primeiro, né? Antes de pertencer a um grupo. Então, acho que tudo isso é a Bel. Tudo isso é o esporte, né? Você encontrar isso no esporte e querer que outras pessoas encontrem foi genial, né? Também é um resgate, uma coisa que você fazia lá
atrás. Então, tudo é treinável, né? E tudo é de uma autoconsciência e autodescoberta de si fundamental. Acho que é isso. Convite é a prática, gente. Convite é a prática. Vai mesmo. Tô com medo. Vai com medo mesmo, né? Meu coração acelera. O meu também. Você acha que é fácil falar aqui do microfone? Vamos fechar? Bora. Bora. É isso, gente. Um beijo, um abraço. A gente vai se vendo por aí. Beijo.